Olá, crianças! Meu nome é Maria Itaimara, sou professora de língua portuguesa e hoje teremos aula para os alunos do quarto ano. Vamos lá, vamos ver qual será o tema da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje terá como tema gênero textual entrevista, certo? Então vamos lá. Mas antes de iniciar sobre entrevista, nós iremos ver qual desafio que o Chaminézinho passou na aula passada. Vamos lá, vamos observar aqui, ó. Chaminézinho pediu o seguinte: pesquise a origem de 5 palavras iniciadas pela letra H. Vocês lembram que na aula passada vimos sobre o uso do H? Então a gente viu que algumas palavras, elas iniciam com o H devido à sua origem, certo? Então vamos observar aqui a pesquisa que fizemos. Colocamos aqui, ó, 5 palavras. E ao lado delas, colocamos aí a origem, certo? De onde veio essa palavra? A palavra história veio do grego, homem do latim, helicóptero do francês, hospital do latim e higiene do grego, certo? Então aí estão as palavras e as suas origens e por que elas são grafadas aí com a letra H. Então, vamos lá, vamos ver qual será o nosso texto de hoje, tá bem? Vamos lá. Aqui, ó, temos o título do nosso texto, que é Entrevista a um bombeiro da Corporação Bombeiros Voluntários da Amadora. O entrevistado dessa entrevista aí foi o Rui Han e a entrevistadora foi a Tainá França. Vamos lá. Estivemos nos Bombeiros Voluntários da Amadora a realizar uma pequena entrevista a um bombeiro, de modo a ficarmos a conhecer melhor o trabalho aí desenvolvido e ainda o seu funcionamento. Boa tarde. Na sua opinião, qual a importância dos bombeiros para a sociedade? A sociedade não consegue sobreviver sem os bombeiros. A resposta. Segunda pergunta. Em qual catástrofe natural intervém mais vezes? Nas inundações. Resposta. Próxima pergunta. Pergunta número 3. Quais as principais causas dos incêndios urbanos? A resposta. Há vários. Negligência por parte das pessoas, descuidos, origem elétrica e falta de prevenção. Número 4, quarta pergunta. Morrem mais bombeiros em incêndios urbanos ou florestais? Resposta. Em média, nos incêndios urbanos. Número 5. Por dia, os bombeiros recebem muitos alarmes falsos? Os criminosos normalmente são identificados? Não há ainda um trabalho nesta área, foi a resposta. E na sexta e última pergunta, fala o seguinte: relate-nos uma situação dramática que eu tenha marcado. Resposta. Há uns anos, uma criança de 4 anos ficou com o braço preso entre o elevador e a parede. Obrigada pela sua colaboração. E aqui está a fonte, certo? Que foi do Núcleo de Proteção Civil. Então, esse texto que acabamos de ler é uma entrevista. Olha só, vocês viram lá no início que tinha lá mostrando para vocês que alguém estava sendo entrevistado. Mas vocês conhecem entrevistas? Já viram? E será que vocês já fizeram uma entrevista com alguém? Então vamos lá, vamos explorar aí esse mundo da entrevista. Vamos ver aqui nosso tema. E ó, veja só, para iniciar a gente vai ver aqui que a entrevista é um diálogo entre duas pessoas ou mais pessoas, que são os entrevistadores e entrevistados, ou entrevistador e entrevistado, certo? Mas sempre vai haver um diálogo aí nessa entrevista. São utilizados pelos jornais, sites, revistas,
rádios e TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população. Aí são os lugares onde encontramos aí, certo? As entrevistas. Normalmente a gente encontra pessoas sendo entrevistadas aí em reportagens na televisão, no jornal. A gente também vê muito, escuta no rádio. Então, esses são os lugares onde normalmente a gente vai encontrar aí a entrevista, certo? E além de jornalística, essa entrevista, certo? Pode ser jornalística na questão quando a gente vai receber uma notícia ou entrevistar por parte do jornalista, mas a gente pode ter entrevista em outras áreas, como por exemplo, de emprego. Emprego lá, é feita uma entrevista. Você lembra que o conceito lá de entrevista é quando há um diálogo entre duas pessoas? Então aí tivemos, entrevista de emprego, a social, a psicológica, entre outras. Então, sempre que há um diálogo e alguém perguntando e outra pessoa respondendo sobre algo, então a gente tem aí uma entrevista, certo? E aqui também, e são textos importantes para a sociedade. Por que são tão importantes assim as entrevistas? As entrevistas, normalmente, elas trazem um conhecimento sobre algo, certo? Então, a gente vai ver no decorrer de onde vem esse conhecimento, mas o importante é que ele consegue se trazer assim de forma mais ampla para toda a sociedade, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver primeiro as características dessa entrevista. Primeiro, a presença do entrevistador e do entrevistado, como falei para vocês, mas preste atenção. Pode ser um entrevistador, mas pode ser vários. E pode ser um entrevistado, mas pode ser vários, certo? Então, textos informativos ou opinitativos. Então, por quê? Esses textos aí, eles vão trazer uma informação sobre algo, certo? Então, a gente vai ver aí, quando a gente entrevista alguém, a gente quer buscar uma informação desta pessoa. Uma linguagem dialogada, olha aí a presença do diálogo, é necessário para ver entrevista que uma pessoa fale e outra escute. Então, há o diálogo na entrevista, o discurso direto e subjetivo. Por que é algo subjetivo? Porque quando alguém é entrevistado, ele vai expor a opinião dele, certo? Então, é algo subjetivo. As opiniões, elas podem variar. E, por fim, é uma linguagem formal, pode ser com a linguagem formal ou informal. Na hora de entrevistar, você vai entrevistar qualquer tipo de público. E, normalmente, pode falar da forma formal ou também aí informal, não tem problema. E a estrutura da entrevista, como é que funciona? Vamos lá, a gente vai parte por parte, tá bem? Para a gente poder entender bem direitinho aí como funciona a estrutura da entrevista. Primeira parte aí, tem o tema. Primeiro passo para a entrevista acontecer, assim é possível escolher o entrevistado. Veja só, é necessário que se escolha um tema para aquela entrevista. Ao escolher o tema, a gente consegue escolher o entrevistado. Veja só, aqui tem um exemplo. O tema que colocamos é alimentação saudável. Se é alimentação saudável, eu posso aí buscar quem é a pessoa que conhece sobre alimentação saudável, que pode realmente dar informações precisas e reais sobre esse tema. Coloquei aqui que seria uma nutricionista, olha só. Então, a partir do momento que eu escolho meu tema, eu já sei a quem eu posso buscar esse conhecimento sobre o meu tema. Alimentação saudável, vou atrás de uma pessoa que possa aí me dar informações, que é o nutricionista, certo? Então, após o nosso tema, vamos fazer o quê? O nosso roteiro. Como assim roteiro? Precisa de roteiro para entrevista? Sim, olha só. O roteiro é o material que o entrevistador precisa para guiar no momento da entrevista. Olha só, ele precisa ter um roteiro, que nesse roteiro ele precisa pesquisar sobre o tema e sobre a fonte. Olha só,
Se o meu tema lá é alimentação saudável, eu preciso pesquisar sobre alimentação saudável. Eu não posso simplesmente utilizar as informações que eu tenho, mas eu preciso abranger isso aí. Então, pesquiso sobre o tema e logo após pesquiso sobre a fonte aí, que também, quem seria a fonte aí? Essa pessoa que vai trazer as informações, eu pesquiso sobre quem será a nutricionista. Quem é a nutricionista que eu vou escolher? Ou um nutricionista? Eu vou pesquisar sobre a pessoa também, que área ela atua, para poder melhorar aí meu tema, certo? E listar perguntas. Como a gente já sabe, a entrevista ela é feita através do diálogo. E esse diálogo é utilizado perguntas, certo? Então, antes de iniciar minha entrevista, eu já tenho que listar quais são as perguntas. Então, eu chego para a pessoa que vai ser entrevistada, certo? Já com o meu roteiro pronto, com o tema, pesquisa sobre o tema, certo? E aí eu vou ter, uma lista de perguntas que vocês vão precisar elaborar. Logo após, a gente vai para o título. A gente tem o tema, alimentação saudável, mas é muito abrangente, tem muita coisa dentro de alimentação saudável. E o que é que eu poderia escolher? Então, eu tenho que escolher aí o meu título, que resume o assunto abordado. E ele precisa prender a atenção do leitor, para que o leitor observe assim, muito legal esse título aí, vou ler essa entrevista, certo? Então, olha só, se alimentar bem é fundamental para prevenir doenças. Coloquei aqui um exemplo de título e isso aí é o resumo do assunto abordado, certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. E no final, depois que eu fiz tudo lá, escolhi o meu tema, certo? Fiz o meu roteiro, escolhi o meu título, eu vou para a revisão. Todo texto precisa ser revisado para identificar possíveis erros de escrita. Então, após todo o meu roteiro, eu realizei a entrevista e aí, vou revisar aquilo ali para ver se realmente está de acordo com a escrita correta e a partir daí minha entrevista está pronta, certo? Então, aí a gente viu a estrutura de como é feita uma entrevista. Agora, que a gente viu as características, a gente viu a estrutura, agora a gente vai ver os tipos de entrevista. Vocês sabiam que existem vários tipos de entrevistas? Mas preste atenção, porque essas entrevistas que a gente vai ver são as entrevistas jornalísticas, tá? Essas entrevistas aqui, que elas vão se dividir, elas são as jornalísticas. Vamos lá. A primeira que tivemos aqui, é a individual. Pensa aí direitinho, que tem um entrevistador e um entrevistado. 2 pessoas. Preste atenção que essa entrevista aí, ela precisa ter um agendamento prévio. Ela vai se misturar com outra que a gente vai observar. Teve lá o agendamento prévio para poder entrevistar uma única pessoa. A individual. Depois tem a de rotina, que a gente vê muito aí nos repórteres. Veja só. A partir dos acontecimentos fatuais, certo? Então, com quem estiver presente. Olha só. Então, o que é que vai acontecer aí? Houve um acidente, como tem ali um carro. Houve ali um enchente. Então, uma equipe de reportagem vai para lá e é realizada essa entrevista sim. É realizado com o quê? Com as pessoas que estão ali naquele momento, certo? Vai escolher alguém para que possa trazer informações sobre o que está acontecendo. Então, é realizada uma entrevista de rotina, tá bem? Lembra que a individual é de uma pessoa para outra? A rotina também. Mas a individual é necessário o agendamento prévio. E lá não. Aconteceu e eu aproveito aquele momento ali para entrevistar alguém devido ao que aconteceu, certo? Vamos agora para em grupo, que é a coletiva de imprensa. E tem diversos jornalistas. Eu acho que você já viram isso aí também na televisão. Olha só. Uma pessoa só sendo entrevistada e vários repórteres e jornalistas lá querendo algo sobre aquela pessoa, uma informação. A gente vê isso muito, nos finais dos jogos aí com os jogadores. Eles ficam lá sentados e aí é realizada uma entrevista com eles. Uma coletiva de imprensa, certo? Então, é em grupo.
E a exclusiva, concedida apenas a um jornalista com informação exclusiva. Olha só, acontece algumas entrevistas em que a pessoa que vai ser entrevistada, ela tem algo muito importante a dizer. E para isso, ela escolhe uma pessoa ou é escolhido de forma exclusiva para poder divulgar aquela informação através dessa única pessoa. Não é como, por exemplo, em grupo que várias pessoas aí conseguem essa entrevista. Apenas uma, sendo assim, exclusiva, certo? E temos aqui, ó, de personalidade, que descreve a vida de uma pessoa famosa, certo? Então, é aquelas reportagens que a gente vê sobre a vida, os costumes, o que aquela pessoa famosa faz no seu dia a dia, certo? E temos também, ó, a opinativa. Como é essa opinativa? A opinativa é com pessoas que possuem experiências e conhecimento, certo? Então, essa opinativa aí, aquela pessoa tem um certo conhecimento sobre aquela área, como a gente colocou aí, um médico ou um atleta, e ela vai dar uma opinião sobre algum fato que aconteceu, certo? E ele é a pessoa certa para poder dar esta opinião, ok? Então, a gente teve a de personalidade, que é pessoas famosas, e a opinativa. E agora, a gente vai observar as entrevistas. Ó, a gente vai observar duas entrevistas. A primeira que a gente vai observar é sobre alimentação saudável, que a gente meio que montou aí durante a aula. E depois a gente vai ver a dos bombeiros, certo? Vamos observar aqui. Projetos em escolas ensinam a importância da alimentação saudável às crianças, certo? E é de Rebeca Vettori. Então vamos lá. Cozinhar com crianças gera autonomia, liberdade, motricidade. Pedagogicamente falando, a gente entende que o alimento traz uma multiplicidade muito grande e deveria estar nos currículos das escolas interdisciplinarmente, diz Ariela Doctores, responsável pela gestão do Instituto Comida e Cultura, idealizadora do projeto. E aí tem a fonte, certo? Que foi do site UOL. Então tivemos aí toda a reportagem. Vamos agora identificar algo aqui. Vamos identificar quem foi a entrevistadora, quem foi a entrevistada e o título. Olha só, o título da reportagem está aí, ó, bem destacado, e ele fica acima da reportagem. A entrevistadora aqui que foi Rebeca e a entrevistada que foi Ariela, certo? Vocês lembram lá que as características é necessário lá que tenha na sua estrutura um entrevistado, uma entrevistadora, e a gente tenha também o título. Então vamos para observar aqui também na do bombeiro, que foi a entrevista inicial, certo? Então tivemos aqui, ó, o título, certo? A entrevistadora ali que foi Tainá França e entrevistado que foi Rui Han, certo? E agora chegamos ao momento do nosso desafio. Olha só, o momento do nosso desafio, o Chaminézinho deixou um desafio. Vamos ver aqui, ó. Que tal fazer uma entrevista? Escolha um tema e procure alguém que você possa entrevistar. Então vamos lá. Vocês vão tentar fazer aí na casa de vocês uma mini entrevista, olha só. Então vocês já sabem aí que para fazer a entrevista eu preciso ter um tema, certo? Eu preciso aí também ter um título para ela. Eu preciso fazer um roteiro aí, no final uma revisão. Então vamos lá, vocês vão seguir aí, escolher um tema. Escolhe a pessoa que você vai entrevistar, tá certo? A partir desse tema. Depois que você escolher, você vai realizar a entrevista e na próxima aula, eu e o Chaminézinho vai estar aqui esperando por vocês, tá certo? Façam os seus desafios, que a gente vai observar aí quem conseguiu uma entrevista bem legal, tá bom? E agora a gente vai finalizar a nossa aula. Espero por vocês até a próxima. Tchauzinho.